Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Ordem na Conversa, você já conhece. Nossa entrevistada de hoje é Natália Peixoto, presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia Jurídica e Proteção de Dados. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre as atividades da nossa comissão. Natália, eu queria que você começasse explicando, para quem está assistindo a gente, qual é o papel de uma comissão com um nome tão extenso, né? Comissão de Inovação, Tecnologia Jurídica e Proteção de Dados. Então, o nosso papel hoje engloba a elaboração de estudos técnicos, fiscalização, promoção de eventos voltados para esses temas, que é os temas da nossa comissão, inovação, tecnologia e proteção de dados. Então, hoje a gente tem uma função tanto de estar conectado e promovendo o ecossistema de inovação local, também na elaboração de estudos de inteligência artificial, como a gente já tem um grupo de estudos aqui em parceria com a ESA. A gente também tem esse papel fiscalizatório por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz algumas medidas, né, e alguns comportamentos que as empresas e as pessoas físicas têm que tomar para seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente está aqui tanto para proteger esses direitos fundamentais, como também para promover os temas de forma mais ampla. Aham. Quando a gente fala de inovação, a gente percebe mudanças tecnológicas, né? Elas vão num ritmo muito acelerado. Como é que isso impactou, Natália, a sua profissão, a advocacia, de uma maneira geral? Olha, eu falo assim que ela não impactou, né? Ela está impactando, né? A inovação, de maneira teórica, ela não precisa ser algo muito tecnológico, algo disruptivo. Qualquer comportamento, instrumento ou invenção que de forma transforme a vida do cidadão ou traga alguma transformação social, ela já é considerada inovação, portanto que tenha a monetização, né? Que a diferença para a criação da inovação é justamente a questão de ser monetizável. Mas com relação à minha profissão, né, a nossa profissão de advogados, ela tem com certeza impactado diariamente. E isso veio desde a digitalização dos processos, onde a gente não mais protocolava os processos em meio físico, né, que os advogados tiveram que se adaptar a usar sistemas, os que não utilizavam computador, a essa adaptação, né, de protocolar tudo via sistema, até o exercício diário do nosso cotidiano. Antes a gente só usava ligação, e aí surgiu o WhatsApp, onde a gente tem essas trocas de mensagens, onde também pode ser utilizado como prova, né? As mensagens de WhatsApp. Então, começaram a surgir os instrumentos. A gente tem as redes sociais, que antes a gente tinha o cartão, né? Que entregava para o nosso cliente. Olha aqui, esse é meu nome, meu endereço. Hoje a gente não faz mais isso, né? É saber se promover digitalmente, saber o limite onde você se promove. E agora, recentemente, a gente tem o chat GPT, né? Que é justamente é, a inteligência artificial fazendo parte da nossa vida como instrumento de trabalho também, e que traz um monte de questionamento para todos os profissionais, incluindo os advogados. Então, assim, a inovação ela está impactando a nossa vida diariamente. E está mais presente do que a gente pensa, né? Eu confesso que Exato. enquanto você falava aí algumas tecnologias que foram incorporadas já no nosso dia a dia, isso não vinha até então à minha mente de que era um fator de impacto para a advocacia. Como é que a comissão ela tem preparado ou buscado capacitar os advogados alagoanos para atuar diante desse novo cenário? A gente tem feito várias ações, né, incluindo a promoção de eventos, de cursos e seminários, para chamar a atenção do advogado com relação a esses instrumentos e como ele pode estar englobado com essas ferramentas, né, utilizando essas ferramentas em prol da atividade dele. Mas também no sentido de demonstrar para os advogados que existem sim outras áreas de atuação, né? A gente tem as áreas tradicionais do direito, mas a gente, com isso, surgiu uma demanda
que precisa também de uma assessoria jurídica, né? O direito ele vai caminhando junto com os costumes e as mudanças sociais. Então, se surge uma nova tecnologia, surge uma nova área do direito que você pode atuar, como a LGPD que não tinha, né? A gente não tinha essa legislação e a gente não tinha profissionais que trabalhavam nessa área. Então, a gente trabalha nesses dois vieses, tanto treinando, mostrando essas tendências, como também mostrando que é possível, sim, ser um profissional que atua nessas áreas. Um evento que me chama a atenção, que me vem à mente, é o OAB Law Trend. Que evento foi esse que vocês realizaram? E já existe expectativas de realização de uma nova edição desse evento? Com certeza. Foi um evento que a gente tinha programado como planejamento de comissão justamente para trazer à tona de forma mais destacada o tema de inovação para a nossa classe. Foi um evento que teve uma repercussão muito positiva, teve uma repercussão social, porque o evento em si, ele não se limitou a trazer isso para a advocacia, mas também de inserir a OAB Alagoas no ecossistema de inovação local. Hoje a gente tem um ecossistema, vamos dizer, que já tem seus atores bem perceptíveis, né? A gente tem a universidade, que é um ator do ecossistema através das pesquisas científicas. A gente tem o governo, né, como mola propulsora das políticas públicas. A gente tem as empresas, mas a OAB ela não fazia parte tão ativamente desse ecossistema. Então, quando surgiu a ideia do OAB Law Trend, foi justamente inserir a OAB nesse ecossistema de inovação local, para que a gente possa estar junto tanto nessas ações de políticas públicas, nessas ações que visam promover o empreendedorismo local. E foi assim que surgiu a OAB Law Trend. Ele teve uma repercussão muito boa, porque trouxe todo esse público que não estava acostumado com a OAB para perto. E sim, temos a perspectiva, como foi um evento que teve essa positividade, né, em relação ao público, vamos repeti-lo. E esse ano a gente vai ter o OAB Law Trend 2.0. E deve acontecer em qual mês? Mês de novembro. Mês de novembro, então já fica aí em primeira mão para o nosso público a informação de que o OAB Law Trend vem aí. Falando um pouco, você citava a questão social, né? Como eventos como esse acabaram mobilizando a sociedade. A comissão, Natália, ela vem atuando também em defesa da sociedade. A sociedade pode procurar os integrantes da comissão caso se sinta lesada de alguma forma em alguma relação com empresas que muitas vezes a gente nem conhece, como essas empresas multinacionais, né? A sociedade pode procurar a OAB? Claro que sim. Como é que a gente tem trabalhado a questão da LGPD, né? Que veio, a gente diz assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para proteger dados, ela veio para proteger pessoas, a privacidade, né? Que é um dos bens mais preciosos que nós temos, inclusive, né? Cito aqui e reforço que a proteção de dados, ela foi através de uma emenda constitucional anexada ao artigo 5º. Então, ela está ali como um dos direitos fundamentais, que é o nosso direito à proteção de dados. E aí, nesse sentido, como a sociedade ela tem um período para se acostumar com a nova legislação, né? Isso a gente inclui as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Qual é o nosso trabalho inicial? Primeiro, conscientizar que existe uma legislação de proteção. Segundo, buscar parcerias com os órgãos também que fazem essa fiscalização. Nós temos uma parceria desde o ano passado, tanto com o PROCON municipal como o PROCON estadual, para atuar nesse sentido, né, de conscientizar e trazer os órgãos para perto. E, por conseguinte, a parte fiscalizatória, que a gente tem que seguir, né, gradativamente. A gente também não pode exigir das pequenas e médias empresas que elas já estejam adequadas, porque a gente sabe que tudo é um processo e também tem uma questão econômica, né, até para você se organizar, entender. E então a gente tem trabalhado nesse sentido de conscientizar e buscar parcerias. Mas qualquer cidadão que tenha um direito seu, um direito fundamental seu lesado, que tenha ou qualquer situação grave de vazamento de dados, que realmente precise de um auxílio da OAB, da ordem, a gente está à disposição, tanto para atuar nesse sentido, como também para informar e para prestar
algum auxílio que eles precisem. Você citou aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os desafios que a gente ainda observa na implantação dessa lei? Os desafios são no sentido, a gente percebe o seguinte, primeiro que as empresas, elas, pelo lobby, ela demorou, você vê que ela foi publicada em 2018, mas para as sanções, ela começou a viger em 2021. Então, a gente ficou com alguns artigos aí, né? Então, você vê que existe um lobby das grandes empresas com relação a esse período de adequação. E aí, o que é que acontece? As empresas, elas precisam se conscientizar que, ao passo que elas se adequam, o benefício vem para elas também. Porque se eu tenho uma empresa adequada, eu corro menos risco de vazar um dado e também de sofrer uma sanção. Então, eu acho que a lei, ela vem proteger tanto o empresário como a pessoa física. Às vezes, algumas empresas e instituições têm uma certa dificuldade de compreender o valor que tem essa lei, até para a organização interna. Mas eu acredito que com a grande disseminação e agora também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já publicou nesse ano a dosimetria da pena, né? E às vezes acontece que a pessoa só se move quando Sim. percebe que vai ser sancionado ou que vai sofrer alguma questão prejudicial economicamente falando. Então, assim, agora a gente vê que já tem uma mobilização maior, mas no início da lei realmente teve uma dificuldade para se colocar em prática. Agora falando um pouco para a advocacia, para quem está assistindo a gente, quais são, você falava aí, né, sobre o escopo da sua comissão, mas quais são os grandes desafios e enfrentados mesmo pela advocacia hoje? E esses advogados, eles são resistentes a essas mudanças? Eles estão abertos? Eles aderiram às iniciativas da sua comissão? Como é que está essa relação entre tecnologia e advocacia? Tem sido muito benéfica. Eu posso relatar que, como eu já fazia parte da comissão anteriormente e agora ocupo o cargo de presidente, que não, a proximidade era mais com a jovem advocacia. O jovem advogado, ele buscava mais esses temas, né? Então, tinha essa proximidade. Mas eu tenho percebido uma mudança maior, assim, uma procura maior de parceria dos advogados e de interesse com os temas da comissão, assim. A gente tinha uma comissão anteriormente com 13 pessoas, hoje a gente tem 23, que teoricamente seria o número máximo de comissão, e pessoas procurando. Então, os advogados têm sim buscado se atualizar. É muito importante também os advogados entenderem que não existe só a advocacia contenciosa, existe a advocacia consultiva, e os temas da nossa comissão trabalham muito nesse sentido, né? De prevenir, de compliance, de você perceber que você pode atingir um público sem precisar estar no contencioso. Então, tem sido muito boa a repercussão dos temas da nossa comissão para com os advogados, de nos procurar, tanto para participar da comissão, procurar saber sobre os temas e as parcerias também. A gente tem N comissões aqui na OAB e os colegas sempre têm nos procurado para fazer parcerias, eventos em conjunto. Então, tem sido positiva a repercussão. Muito bom. Natália, o nosso tempo ele é muito curto, a entrevista acaba passando muito rápido. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, né? Colocando a comissão à disposição, informando como essas pessoas podem procurar, os interessados eles podem vir a fazer parte da comissão, quem está no interior, como faz também para aderir. Queria que você desse o recado para quem está assistindo. Então, pessoal, se você é um advogado curioso, um advogado inovador, um advogado que quer sim estar inserido no ambiente consultivo, estamos abertos a vocês, né? Hoje a gente tem novos ramos de direito a serem explorados. Os temas da nossa comissão é um desses, inovação, tecnologia e proteção de dados. Estamos à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida também. É só nos procurar. A gente tem o e-mail da nossa comissão, que é a citpd@oabal.org.br,
E é só procurar a OAB, meu nome já está aqui, né, para vocês verem, procurar a presidente da comissão e estamos de portas abertas para vocês. Natália, eu queria agradecer pela disponibilidade e pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E assim encerramos mais uma edição do Ordem na Conversa. Para mais informações sobre a OAB, acesse o nosso site institucional ou nossas redes sociais. Até breve.